Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos entrar aí na apostila 6, capítulo 12. Ele vai falar pra gente da osmorregulação e da excreção. Então, tudo isso vai estar relacionado ao nosso sistema urinário, que ele mostra um sistema urinário humano. Vou aumentar um pouquinho aqui. E os órgãos que vão compreender aí o nosso sistema urinário. Nosso sistema urinário, ele vai servir para eliminar todas as substâncias tóxicas que são geradas pelo nosso metabolismo celular, como por exemplo todos os compostos nitrogenados, que no ser humano ele é a ureia. Então, o nosso sistema urinário, ele vai ser formado por um par de rins. A gente tem aqui um aberto e um fechado, só para a gente ter uma noção. Depois eu vou falar mais do nosso sistema urinário. Nós temos, além do par de rins, nós temos os uréteres, um par também, a bexiga urinária e a uretra, por onde o xixi é eliminado. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema urinário. Então, os rins, eles vão filtrar aí o nosso sangue e fazer a produção da urina. Essa urina, ela vai ser levada pelos uréteres e fica armazenada na bexiga urinária. Quando a gente sente que está apertado para fazer xixi, é porque essa bexiga, ela já está aí próxima de atingir a sua capacidade máxima, não ainda está totalmente cheia. E aí, ao fazer xixi, eliminamos ele pelo canal da uretra, que no homem ele serve tanto para o sistema urinário como para o sistema reprodutor, e na mulher apenas para o sistema urinário. Vamos então falar de osmorregulação. O que é a osmorregulação? Osmorregulação nada mais é do que a capacidade que um ser vivo ele tem de regular a quantidade de sais em seu corpo, de modo que mantenha ele sempre funcionando. E um dos processos aí da osmorregulação é a osmose. Antes de falar propriamente da osmorregulação, vou falar para vocês do que vocês já aprenderam, de soluto e solvente. Lembra que a água ela é considerada um solvente universal? Ela recebe esse nome porque ela é capaz de dissolver um grande número de substâncias. Então, nós temos como solvente geralmente a água, mas pode ser qualquer outro tipo de solvente. E como soluto, sempre o que está sendo dissolvido. Exemplo: água e sal. A água é o solvente, o sal é o soluto. Um outro exemplo: leite com Nescau ou com Toddy. O leite é o solvente, é quem vai dissolver o soluto, que nesse caso é o Nescau ou o Toddy. Então, precisa ficar claro essa definição do que é solvente e do que é o soluto. Até aí, ok. Vamos falar agora das concentrações de sais. Lembra que eu falei para vocês que a osmorregulação nada mais é do que ter concentrado a quantidade exata aí de sais minerais no corpo aí do indivíduo. Então, é a capacidade de regulação aí dos sais no corpo. Então, nós temos meios que vão ser isotônicos, ou seja, a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de solvente. Nós vamos ter soluções que são chamadas de hipertônica e vamos ter soluções que são chamadas de hipotônica. O que elas têm de diferente? A hipertônica, ela tem mais soluto numa solução aí. Então, ela tem mais soluto do que solvente. Exemplo: eu tenho um copo de água com 7 colheres de sal. Ou seja, eu tenho uma solução hipertônica, uma maior quantidade de soluto do que de solvente. Uma solução hipotônica é quando a gente tem o contrário, maior quantidade de soluto, maior quantidade de solvente e menor quantidade de soluto. Exemplo: eu tenho 1 litro de água e nesse 1 litro de água eu tenho meia colher de sal. Então, eu tenho uma quantidade muito maior de solvente do que de soluto, que é o sal. E aí, isso daí vai fazer a concentração dos sais, por exemplo. Isso serve como exemplo
para a água doce e a água salgada. Lembra que a água doce, embora ela receba esse nome, ela não é propriamente doce. Ela só tem uma quantidade de sais menor do que a água salgada. Essa é a diferença entre elas. E aí, então, vamos diferenciar essas soluções. Então, a osmose é o processo que vai servir para falar quem vai entrar e quem vai sair de uma célula, por exemplo. Então, nós temos o meio isotônico, o meio hipotônico e o meio hipertônico, que eu acabei de explicar. Isotônico, quantidade igual de soluto e solvente. Hipotônico, maior quantidade de solvente, menor quantidade de soluto. E o contrário no hipertônico, maior quantidade de soluto, menor quantidade de solvente. Então, é isso que acontece. Quem consegue controlar aí o que entra e o que sai de uma célula? É a membrana, nossa membrana plasmática. A membrana ela é semipermeável, lembra que eu já falei para vocês que ela funciona como se fosse um porteiro? É ela quem vai falar quem entra e quem sai aí das nossas células. Então, o processo de osmose nada mais é do que ela controlar quem entra e quem sai aí da água. Então, se é um meio em que não está equilibrado, que não é isotônico, ele vai tentar equilibrar esse meio, falando para entrar ou sair aí o que necessita. Se for um meio hipotônico, eu preciso que entre água. Então, a membrana vai falar, olha, aqui só vai entrar água. Eu não quero mais nenhum tipo de soluto, só quero a água, por exemplo. Se for numa situação contrária, um meio hipertônico, ele tem uma menor quantidade de água e uma maior quantidade de soluto. Então, nesse caso, ele precisa que entre água. Um exemplo aí de um meio hipertônico é quando a gente tempera salada. Já observaram que se temperar a salada e não comer, deixar passar um tempo, o alface murcha, por exemplo? Ele murcha porque essas células vão ficar exatamente como estão essas aqui, murchinhas, por conta da alta concentração de sais. Quando ele está num meio isotônico, ele fica assim, igual, a célula dele não muda, as células ali do vegetal. Então, num meio hipertônico, quando eu tenho lá o vinagre ou o limão, juntamente com sal, tudo isso aumenta a concentração e faz com que as células do alface murchem. Então, é isso que acontece, tudo bem? Tem diferenciação nos ambientes de água doce e de água salgada? Sim. Cada ambiente vai ter uma determinada concentração de sais e os organismos que vivem nesse ambiente, eles precisam se regular para viver ali sem nenhum problema. O que ele fala ainda pra gente aqui? Que os animais eles desenvolveram diferentes mecanismos para regular essa quantidade de sais e água no nosso corpo. No corpo do ser humano, nós temos esse processo através da homeostase, que nós já estudamos ela anteriormente. Então, além do controle dos níveis de sais e de água, ela também é importante para a gente liberar as excretas. E aqui embaixo ele fala para a gente que em locais que têm seres vivos primitivos, aí os oceanos que surgiram aí há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, nós tínhamos aí diversas substâncias. E aí o desafio para esses animais era sobreviver. E aí então eles foram desenvolvendo mecanismos, foram desenvolvendo tonicidade, que é o que ele fala aqui embaixo pra gente. E a tonicidade nada mais é do que a capacidade de determinada solução aumentar ou diminuir no volume celular, com a entrada ou saída de água através do processo de osmose. E aí, então, eles apresentam tonicidades equivalentes aí à água salgada. E nesse caso, a água entra e sai das células em volumes iguais ao meio em que ele se encontra, chamados aí de osmoconformes. No entanto, existem espécies que vão apresentar a tonicidade das células um pouco diferente do meio em que vivem. E geralmente
a outros processos além da osmose